The Big One, ou o grande, número 1, talvez o maior de toda a história da humanidade. Esse pode ser o terremoto que a qualquer momento pode acometer o território dos Estados Unidos. Nessa semana, no último dia 5 de dezembro, nós tivemos um alerta do governo norte-americano para um terremoto que poderia causar um tsunami, que acabou depois sendo voltado atrás. Mas esse alerta chama a atenção para a discussão sobre o que podemos esperar da falha de San Andreas. Você conhece a falha de San Andreas? Sabe sobre esse grande terremoto que ele pode ocasionar? Sabe o que os Estados Unidos têm para o seu futuro? Que pode ser agora, mas daqui a milhares de anos, centenas, ou daqui a um ano? Bora então tentar compreender o que é o The Big One e o que é essa falha de San Andreas, o que ela pode ocasionar para o nosso mundo, para o território dos Estados Unidos e o que pode ser um dos maiores fenômenos da natureza já registrados. Então, vem comigo. Se você gosta, inclusive, desse tipo de conteúdo, já sabe. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar nos comentários aí o que você acha sobre isso, porque a gente pode trazer mais conteúdos como esse. Então, vamos dar uma olhada aí no que é esse The Big One e por que a comunidade internacional está preocupada com a falha de San Andreas e o que pode ocasionar esse grande tremor. Bora dar uma olhada. Pessoal, vou trazer para vocês aqui primeiro essa notícia aqui que agitou o mundo, né? Big One, o terremoto devastador que é aguardado pelos cientistas na Califórnia. Especialistas acreditam que o fenômeno de alta intensidade pode acontecer em algum momento no oeste dos Estados Unidos. Nessa quinta-feira, 5 de dezembro, um forte tremor fez o governo emitir um alerta de tsunami. Um terremoto de magnitude 7, sentido na costa da Califórnia nessa quinta-feira, dia 5. O tremor fez com que o governo dos Estados Unidos emitisse esse alerta de tsunami. Milhares de pessoas receberam aviso no telefone indicando perigo. Escolas e edifícios foram esvaziados. Por que tanto medo? O alerta foi cancelado cerca de uma hora depois. Apesar disso, a força do fenômeno do terremoto relembrou os moradores sobre o famoso Big One, ou um fenômeno esperado há anos por cientistas. O Big One, ou o Grande, é um megaterremoto que pode acontecer em algum momento no oeste dos Estados Unidos. Pesquisadores indicam que o fenômeno será resultado da movimentação das placas tectônicas da região conhecida como falha de San Andreas. Sismólogos afirmam que o Big One será um terremoto devastador, com magnitude na faixa de 8. Um tremor dessa intensidade pode provocar grandes estragos, principalmente em cidades com muitos habitantes, como o caso de Los Angeles e São Francisco, áreas que serão diretamente afetadas. Tremores fazem parte da rotina de quem mora na Califórnia. Como o estado está em uma área de rachaduras na crosta terrestre, como encontro de placas tectônicas, terremotos acontecem com muita frequência. Entretanto, pesquisadores acreditam que a parte sul da falha de San Andreas está acumulando tensão há anos. Isso porque a região não registra abalos sísmicos intensos há décadas. Estudos geológicos apontam que fenômenos do tipo acontecem a cada 100 ou 200 anos na área. O último grande terremoto na região foi registrado no século XIX. Recentemente, o mais perto que o sul da Califórnia chegou de um forte tremor foi em 2019, quando um fenômeno de magnitude 7.1 provocou deslizamentos de terra e abriu uma rachadura que pode ser vista do espaço. Olha o tamanho disso, hein, pessoal? Estimativas apontam que o Big One, no sul do estado, poderia trazer um impacto direto na cidade de Los Angeles, com estimativas de prejuízos bilionários e centenas de mortos ou feridos. Há todo um sistema de preparação, tá, galera? A gente tem até uma imagem que mostra um pouco disso. Bombeiros diante de um intérprete ajudam estudantes fingindo estar ferido durante uma simulação de terremoto. Diante desse cenário, as autoridades da Califórnia estão se preparando para uma grande emergência do tipo. Todos os anos, o estado tem um treinamento chamado Great Shakeout, no qual as pessoas são treinadas para se proteger em cenários de terremotos intensos. Esses treinamentos também acontecem em escolas, empresas e outras organizações para prevenir ao máximo possíveis impactos nas vidas humanas. Além disso, os Estados Unidos elaboraram o chamado Shake Alert, que consegue detectar potenciais terremotos e enviar um alerta para a população segundos antes do fenômeno acontecer. Outros sistemas de aviso também funcionam com o mesmo objetivo. Nessa quinta-feira, por exemplo, os moradores que estavam na região com alerta de tsunami receberam a seguinte mensagem: uma série de ondas poderosas e correntes fortes podem atingir as áreas costeiras próximas. Você está em perigo. Afaste das águas costeiras. Vá para terrenos altos ou para o interior agora. Mantenha-se longe da costa até que as autoridades locais digam que é seguro retornar. Então, galera,
sabe-se que isso vai acontecer em algum momento. Acredita-se, pelo menos, que isso vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó, num outro site que fala um pouco sobre isso. Em inglês, Big One significa o grande, como a gente já falou, e ele prevê um terremoto de 7,8 ou 8 graus na escala Richter na falha de San Andreas. Vamos dar uma olhada aqui num vídeo que mostra um pouquinho do que aconteceu no sismo de 7 graus que atingiu a Califórnia nessa semana. Vamos dar uma olhadinha aqui. O alerta de tsunami chegou a cerca de 5 milhões de pessoas. Levou à evacuação de algumas zonas costeiras. O sismo de magnitude 7 a 63 quilómetros da costa abalou a Califórnia. Olha que impressionante, né? Ocorreu a apenas sentiu, né? 10 quilómetros de profundidade, o que levou as autoridades a emitir aviso de tsunami. Tá ali o alerta. Temos um terremoto com muita energia. So the fact that it was a relatively shallow magnitude 7 is part of why the shaking along parts of the north coast was confirmed by accelerometers that the USGS has installed to be strong or even very strong. So there were very strong ground motions on land. O alerta de tsunami acabou por ser cancelado 1h30 depois do sismo. Não há registro de mortos ou feridos, mas as autoridades estão ainda a avaliar os danos. O governador da Califórnia declarou o estado de emergência. We're concerned about damage, particularly in the northern part of the state, in Del Norte and Mendocino. In Humboldt County, as a consequence of that, I just signed off on a state of emergency declaration that will allow us to provide more resources. Perto de 20 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Delicado nessa região, essa situação da Califórnia, tá ali, né? Até a situação onde e o que causou outro vídeo que mostra um pouco sobre essa situação delicada. Olha só o tamanho dos estragos, mas o problema maior não é esse, já que a Califórnia é uma região propensa de fato a terremotos, como a gente falou, uma vez está uma região de série de rachaduras da crosta terrestre, onde placas se encontram e se movimentam. Essa movimentação das placas fez surgir uma das mais famosas falhas do planeta, a mais famosa, né? A falha de San Andreas. Grandes cidades como Los Angeles, São Francisco, São Bernardino foram construídas nas proximidades dessa rachadura que se estende por 1.300 quilômetros. Do norte ao sul da Califórnia, ela separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. O atrito entre essas duas placas é responsável por tremores na Califórnia, classificado como uma das áreas de maior instabilidade tectônica do planeta. Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude 7,8 devastador em grande parte da cidade de São Francisco, deixando mais de 3 mil mortos quando a parte central da rachadura se rompeu. E aqui você vê mais ou menos como é essa região dessa falha de San Andreas, que percorre mais de 1.300 quilômetros de extensão. Mas o que mais preocupa os pesquisadores é que a parte sul da rachadura não produz abalo sísmico há cerca de 300 anos, e aí nessa região pode acontecer de fato esse grande temor, porque o que se imagina é que está segurando a energia, essa energia que não é liberada, e quando for liberada pode ser de uma maneira muito intensa, o que pode provocar uma destruição total na região. Vamos dar uma olhada no Google Earth para procurar onde é essa falha de San Andreas. Vamos procurar ela aqui? Falha de San Andreas ou falha de Santo André, convertendo aqui para o português. Tem até aqui algumas imagens, deixa eu ver se dá para colocar para vocês, ó, dessa região, da falha de San Andreas, imagem aqui do Wikipedia, imagem aqui da Google Earth, dessa região, olha só. E é uma região próxima a cidades muito habitadas, e a grande questão é essa, né? O que um terremoto de grande magnitude, próximo a uma região muito povoada, uma das regiões mais conhecidas do planeta, não só dos Estados Unidos, pode provocar, né? O que isso traz, o que isso representa, o que isso pode representar. Por isso o filme Terremoto, a Falha de San Andreas, brincou um pouco com isso, né? Trouxe um pouco disso. Vamos dar uma olhada aqui mais próximo nessa falha de San Andreas ou falha de Santo André. Deixa eu colocar aqui uma visão 2D para vocês poderem ter uma ideia da extensão, ó. E é essa região aqui, tá, galera? Essa área aqui, ó, que a gente vai estar verificando a separação. Aqui você tem uma placa, aqui você tem outra placa. A doideira toda é essa, né? Você tem uma separação, uma rachadura entre as duas que separam a placa da outra, só que elas estão em atrito. Esse atrito é devido ao que a gente chama de falha, placa com falhas. Temos falhas aqui que vão fazer com que haja liberação de energia na forma de terremoto. Vamos até falar um pouco sobre isso, ó. Falha inversa,
falha transcorrente e falha normal. Vamos olhar a situação que envolve a falha de San Andreas, a temível falha de San Andreas. Primeiramente, as placas tectônicas são enormes blocos de terra que fazem de rocha, na verdade, que fazem parte da camada sólida externa do planeta. Denominamos essa parte de crosta terrestre. Elas sustentam os continentes, os oceanos e são conduzidas pelas chamadas correntes de convecção que estão abaixo delas. Se você, inclusive, quer saber mais sobre essa parte, tem vídeo aqui no canal falando sobre o funcionamento da dinâmica interna da Terra, que explica um pouco dessa situação, resultando do calor irradiado no magma incandescente da Terra, que está em constante movimento. Nesse sentido, há 10 placas que movimentam, e ano a ano elas afundam em alguns milímetros ou empurram as outras, assim as dimensões e contornos do relevo são alterados. Elas são placa do Pacífico, placa de Nazca, placa sul-americana, placa da América do Norte, placa do Caribe, placa da África, placa da Antártida, placa indo-australiana, placa euroasiática, placa ocidental, placa euroasiática, placa oriental, placa das Filipinas. Além disso, a falha geológica é uma ruptura, uma cisão de um bloco de rochas ou uma faixa estreita de superfície que é responsável pelo deslocamento de suas partes. Dessa forma, o acúmulo de energia e a eventual liberação em zonas de falhas geológicas é um dos fenômenos responsáveis pela ocorrência de terremotos. Esse fenômeno geológico surge em função da pressão aplicada por uma força. Geralmente as placas tectônicas em que a pressão exercida excede a capacidade de resistência e a plasticidade das camadas rochosas sofrem a sua cisão, a sua ruptura, a sua quebra. Isso pode ocasionar também algumas pequenas fraturas em seu entorno. E aqui tem uma imagem de como é uma falha inversa, de como é uma falha transcorrente e de como é uma falha normal. Exemplos de tipos de falha. Vê que nesses casos a rocha está rachada, ela está quebrada, há uma falha nessas rochas que elas não estão interligadas diretamente. Cada vez que a Califórnia registra um terremoto, uma pergunta volta a ser feita, né? Será que teremos o Big One? Pessoal, esse termo se trata do esperado mega terremoto potencialmente devastador. Assim, em algum momento, ele pode atingir o oeste americano a partir da falha de San Andreas. E isso seria o resultado da movimentação de duas placas que trazem instabilidade sísmica à região. A falha de San Andreas promove o atrito entre essas duas placas tectônicas, que gera frequentemente tremores na Califórnia, sendo assim classificado como uma das áreas de maior instabilidade tectônica do planeta. Sobre essas placas estão enormes centros urbanos, como Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, além de San Diego, com 38 milhões de habitantes. Tá aqui, tá, pessoal? Como é? E aqui você vê a setinha, que uma placa move-se para uma direção e a outra placa para outra. E aqui você tem um atrito, um toque entre essas placas, numa região que pode ter uma liberação, principalmente mais ao sul. A gente vê que acontecem muitos tremores de terra mais ao norte da placa tectônica, como foi esse na última semana, de 7 graus na escala, e a gente não tem tantos terremotos na região mais ao sul. Esse é o grande problema. Por que a região mais ao norte libera essa energia desse toque, dessas duas placas uma na outra, e a região mais ao sul não está liberando? E quando liberar, porque já tivemos grandes terremotos nessas regiões, mas como faz muito tempo, mais de séculos, sem ter nenhuma grande liberação de energia nessa faixa mais ao sul, quando liberar, o que se acredita que tem uma energia está presa aqui nessas placas, que quando for solta vai provocar uma liberação de energia em grande monta nessa região. E é claro, isso vai se propagar para outras áreas e sim, atingindo cidades muito importantes. De ver, por exemplo, que Los Angeles está aqui, San Diego está aqui embaixo. Até o texto fala de que San Diego tem 38 milhões de pessoas. Los Angeles é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Então, não estamos falando de regiões onde tem muita gente, onde tem milhões de pessoas. E olha onde está a falha, como está próximo dessas cidades. Cidades como Palm Springs, que também é muito conhecida. Outras cidades como Monterey. Tem cidades aqui que realmente as pessoas conhecem, ouvem muito falar, São Francisco, tem lugares muito importantes, muito populosos, muito povoados e que sim, estão praticamente dentro da falha e sim, serão atingidos pelo Big One quando ele acontecer. Entretanto, o que mais preocupa pesquisadores é a parte sul da falha, como eu falei para vocês, nessa área não se produz abalo sísmico há cerca de 300 anos. Desse modo, registros geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos, então a qualquer momento pode acontecer um grande terremoto. Por isso acredito que a falha de San Andreas, esteja acumulando grande tensão. Ainda nesse contexto, o último grande terremoto nessa zona data de 1700. Todavia, não há detalhes registrados do quão potente e quais foram os estragos provocados por esse tremor. Em 2016, a Califórnia, na Conferência Nacional de Terremotos, cientistas emitiram um alerta. De acordo com os pesquisadores, a área sul da falha de San Andreas estava
carregada e pronta para provocar um grande tremor de terra. Nesse sentido, simulações dos efeitos de um grande terremoto foram feitas e indicaram que um grande tremor de 7,8 graus seria capaz de iniciar uma ruptura no sul da Califórnia. Olha o tamanho disso. Ademais, ele poderia alastrar rumo ao norte até atingir Los Angeles. Dessa forma, os cálculos mais conservadores indicam que o tremor dessa magnitude nessa área específica de San Andreas poderia provocar mais de 2.000 mortes e deixar mais de 50 mil feridos. Você consegue imaginar uma tragédia dessa monta? Além disso, simulações indicaram que 1% dos imóveis em uma área de 10 milhões de pessoas seriam jogados no chão. Também mais da metade das construções teriam que ser desocupadas. Portanto, os danos materiais seriam superiores a 200 bilhões de dólares. Isso equivale a mais de 700 bilhões de reais. É mais do que isso porque o dólar aumentou bastante frente ao real recentemente. Galera, então é isso. O que você acha sobre o Big One? Que preocupações isso traz pra gente? Imagina o tamanho e a potência disso. Você já viu Terremoto, a Falha de San Andreas, aquele filme lá? Ele parece um pouco hollywoodiano demais, exagerado. Mas será que ele exagera no tamanho das condições, no que aquilo pode acontecer? Deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa nos comentários se você gostou desse conteúdo, se quer que a gente traga mais conteúdos como esse aqui pro canal. Agradeço aí sua audiência e, claro, faça aquele convite. Não se esquece, não saia sem deixar seu like, que ajuda muito a gente. Ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal para a gente poder continuar crescendo e trazendo conteúdos como esse para você. Obrigado, galera, e até a próxima. A gente se vê, hein?